Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Hoje é o dia do guarda rodoviário. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro continua infectado pelo coronavírus, informou ontem o Palácio do Planalto. O resultado de um novo teste realizado pelo presidente deu novamente positivo, o terceiro desde que ele contraiu a doença. Em nota, o Planalto informou que o estado de saúde do presidente segue em boa evolução. Desde o último dia 7, Bolsonaro tem trabalhado na residência oficial do Palácio da Alvorada, sem comparecer a eventos públicos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O Ministério da Saúde gastou menos de 1/3 do dinheiro disponível para combate à pandemia, diz Tribunal de Contas da União. O governo de São Paulo lança edital para equipar PM com 2.500 novas câmeras corporais. Ita, em São José dos Campos, aumenta o número de vagas para o vestibular. Receita libera amanhã consultas ao terceiro lote do imposto de renda. Estados Unidos compra um lote inteiro de vacina da Pfizer, previsto para 2020. Câmara dos Deputados aprova MP que libera repasse de até 16 bilhões de reais a estados e municípios. Na volta do Paulistão, o Corinthians vence o Palmeiras por 1-0. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar numa manifestação do comandante do Exército que parece ter sido uma resposta ao ministro Gilmar Mendes. Vou falar também sobre por que o judiciário se mete tanto em atos administrativos do Poder Executivo. E falar também sobre Bolsonaro e a Covid-19, que ainda não o abandonou. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, afirma que o Ministério da Saúde gastou somente 29% do dinheiro que recebeu para as ações de combate ao coronavírus. A análise abrange os gastos da pasta desde março, quando o governo decretou estado de calamidade pública no país até julho deste ano. Até o início da tarde de ontem, o Brasil tinha 81 mil mortes por coronavírus confirmadas. Segundo o documento, o Ministério da Saúde recebeu até o fim de junho 38,9 bilhões de reais para ações específicas contra o coronavírus. Em nota, o Ministério afirmou que já foram empregados 26 bilhões de reais em ações contra o coronavírus e que tem realizado repasse de recursos extras a estados e municípios. O governo de São Paulo anunciou ontem a contratação de 2.500 novas câmeras portáteis por meio de um pregão internacional, sob investimento anual estimado de 7 milhões de reais. A Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras corporais que passarão a ser usadas pela Polícia Militar a partir de agosto. O edital com regras e procedimentos do pregão será publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A iniciativa vai ampliar o uso de câmeras portáteis durante o patrulhamento e garantir mais transparência às ações policiais. O sistema é similar ao já adotado pelas Forças de Segurança dos Estados Unidos. As gravações preservam a atuação dos policiais e os direitos individuais dos cidadãos, além de fortalecer a produção de provas judiciais. A Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras portáteis. Um lote de 500 aparelhos foi obtido por parceria com iniciativa privada e será usado nas ruas a partir do dia 1º de agosto na capital.
Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, segue com normalidade, mas ainda tem neblina em alguns pontos neste momento, embora o sol já vai aparecendo, né? Nesse caso aí, aonde tem neblina, claro, o condutor tem que ter atenção redobrada. Agora, pro morador de Jacareí, a saída ali pela Getúlio Vargas, acesso à rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, já tem excesso de veículos nesse momento, o motorista já enfrenta lentidão por ali. No sentido São Paulo, Guarulhos e chegada a São Paulo, tanto pela pista expressa quanto pelas marginais, motorista não enfrenta problemas nesse momento. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão, começando ali no quilômetro 21, vai até o quilômetro 18 nesse momento, no sentido capital. A gente tem excesso de veículos nesse momento e o motorista já enfrenta lentidão nesse trecho. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue tranquilo em ambos os sentidos. Lentidão também nesse momento no Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, ali pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt. Já no sentido litoral sul, pela pista externa, tráfego segue normal neste momento pelo Rodoanel Mário Covas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também vai com normalidade nesta quinta-feira. Apenas o motorista deve ter atenção aí aos pontos com neblina, que ainda estão presentes ao longo da rodovia neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também vai com tráfego tranquilo, porém a mesma situação tem pontos com neblina e aí, claro, pode afetar a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tranquilo, o motorista não tem problemas, trecho de Serra segue bem também, mas tem obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga ativo neste momento. 7:07. Repita. 7:07. A Urban, em São José dos Campos, realizou ontem a desinfecção da Praça Afonso Pena, de pontos de ônibus da região central e de vários bairros, além de prédios públicos. A empresa mantém uma rotina intensa de sanitização diária de pontos de ônibus, hospitais, UBSs, prédios públicos, escolas, terminal central, além de praças com grande movimento e pontos de táxi. As ações fazem parte das medidas para conter o coronavírus na cidade. A iniciativa se repete com várias equipes atuando ao longo do dia. Aos sábados, a ação é feita no terminal central e na estação de conexão do campus de São José, a ECO, assim como nos velórios. A sanitização envolve a aplicação de produto químico à base de quaternário de amônio, que possui efeito residual de mais de 5 dias. A Receita Federal informou que abre amanhã, a partir das 9 da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo a 2019. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet, pelo telefone 146 ou no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. No terceiro lote, a restituição será paga em 31 de julho a 3.900.000 contribuintes, no valor de 5.700 bilhões de reais. A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí passou a contar oficialmente nesta semana com 20 leitos na unidade de tratamento intensivo UTI em sua estrutura hospitalar, destinados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Deste total de leitos de tratamento intensivo, 12 estão destinados para o tratamento do novo coronavírus, compondo a estratégia de combate à pandemia no município. Os 8 restantes são para o tratamento dos demais quadros clínicos críticos, como doenças graves ou urgências. Os 12 leitos de UTI exclusivos à Covid-19 foram montados a partir da doação de 12 respiradores vindo do governo do estado. A Secretaria de Saúde da cidade arcou com as despesas dos monitores, demais equipamentos e a contratação de uma equipe de profissionais capacitada para atuar nesta nova estrutura de tratamento intensivo. 7:09. Repita. 7:09. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
E nesta quinta-feira o dia segue com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas à tarde estarão elevadas e, consequentemente, a umidade relativa do ar estará baixa. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 28 graus. Neste momento temos 19 graus. 7 horas, 12 minutos. Repita. 7:12. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Aqui nos estudos, presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto, conforme prometeu, viria hoje e veio mesmo. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente, bom dia, equipe da Jovem Pan, a você que nos ouve, um prazer estar aqui, falar sobre a cidade e as perspectivas de futuro. Prefeito, segunda-feira, cidade completa mais um aniversário, mas antes do aniversário de festa, de bolo virtual, deve ter bolo virtual, né? É uma boa ideia, não tinha pensado nisso não. E quero falar sobre o coronavírus que acabou aí assustando aí o secretário de Saúde de São José, o Danilo Stanzani, que teve um contato pessoal com a Covid, ele se afastou, não do cargo, mas sim ficou em isolamento total. E agora, como é que está a situação, prefeito? E também a pergunta, o senhor fez o exame, o senhor está sempre com ele sobre o coronavírus? Olha, sim, ontem mesmo o Danilo participou, nós fazemos uma reunião semanal de secretariado, como é segunda-feira, vamos falar, eu estava lá em Caxias do Sul, mudamos para quarta-feira, ontem o Danilo já esteve na secretaria, tomou o cuidado necessário para não poder ser ter uma possível transmissão para outras pessoas, mas não teve nada, tá tudo bem. Eu fiz 2 testes já ao longo de todos esses 4, 5 meses, né? Talvez eu vá fazer mais um teste, por enquanto não tenho nenhum tipo de sintoma, a gente sempre indica, né? Os testes deram negativos? Sim, deram negativos, né? Usei meu nome mesmo para fazer o teste, né? Não mudou o nome? Não mudei o nome. E não foi também uma gripezinha também? Também não. Tá certo. Então, por enquanto deu negativo. E a gente tem acompanhado alguns conhecidos, parentes, né? Ontem meu irmão, por exemplo, que estava meio gripado, acho que ele foi se encaminhar para fazer um teste. Até o teste tem que ser feito na hora certa, viu, Clemente? Sim. Então a gente tem prazo, as testagens em massa dentro das unidades de saúde, nas UBSs. Se você apresenta o sintoma, começou ontem, você tem a data certa para colher o teste para você ter mais chance de detectar se de fato é o Covid ou não. Por exemplo, você ficou gripado ontem, vai numa UBS, eles não vão fazer o teste imediatamente, porque aí se fizer imediatamente tem a chance de dar negativo. E no final você vai ainda achar que está negativo e na verdade está positivo. Né? Então tem que passar um período, se eu não me engano. É o falso exato, negativo ou falso positivo. Tem um período exato, mas todos fazem exame. Então normalmente você tem o teste, você tem um sintoma, você recebe algum medicamento, vai para casa e na data certa fica em isolamento e na data certa vai fazer o seu exame, seja o exame rápido ou o teste de PCR, que é o mais adequado para detectar a doença. Isso eu ia perguntar para você, porque a gente sabe onde vai, para o protocolo. Há muita confusão, o cara está gripado, ele vai para o hospital, se ele não vai, como é que vai ser atendido, se a rede pública de saúde vai dar assistência para ele, mas tem um prazo então. Quando ele chega a primeira vez, então ele começou a ficar agripado hoje, por exemplo, prefeito. Ele vai hoje à UBS ou ao Hospital Municipal, por exemplo. Chega lá, faz o protocolo, vão orientá-lo e ele volta depois para fazer o teste. Conforme os sintomas, né? Ele fala, eu estou há 2, 3 dias, aí ele tem dor de cabeça, se ele tiver, dependendo da linha de sintomas, tem o protocolo médico, ou faz o teste 1, 2, 3 dias depois, na hora, 7 dias, são os médicos que decidem isso. Agora, o tratamento, independente de o que for, se for na rede privada, na rede de saúde, ele vai ser encaminhado para casa mesmo, né? Ele vai para casa e tem que ficar aguardando e ver se tem algum tipo de sintoma mais grave, aí imediatamente tem que ser só se agravar o problema, né? Exatamente, tem que ser tomada uma providência e depois sai o resultado do teste. Lembrando, hoje a gente tem também os contatos, começamos agora com os estudantes das faculdades de medicina nos ajudando a fazer contato com as pessoas que tiveram enfermagem contato. Também, né? Isso mesmo. Os nossos médicos e enfermeiros acima de 60 anos, que estão afastados ou com comorbidades, fazem esse contato telefônico com os pacientes que detectaram positivo, que são suspeitos, e agora também os nossos estudantes de medicina da cidade, das 2 universidades, que estão nos ajudando a ligar para as pessoas e acompanhar as pessoas que estão em casa. Um grande trabalho feito, várias pessoas que eu conheço, e também é importante dizer, independente de ter sido atendido pelo setor público ou setor privado, existe essa ligação para as pessoas para acompanhar como está o desenvolvimento da doença e os contatos que essa pessoa teve também. Você fez exame de sangue ou PCR, prefeito? Não, eu nunca tive sintoma nenhum, eu fiz aquele teste rápido, né? Por 2 ocasiões.
ocasiões, mas nunca tive nenhum sintoma, então não fiz o PCR. PCR o pessoal acha que o PCR, cotonete, né? e o pessoal acha que o PCR também é gostoso de fazer, não é? Não, diz que é bem chatinho para quem já fez, né? Eu já fiz. Um cotonete, já fez o PCR? Já fiz. Deu negativo? Graças a Deus. Deu negativo. Então, diz que é bem chatinho de fazer. Mas não chega a ser tão chato não, viu? Tem Não. coisa pior já, viu? É. Deu rapidinho também, não chega... não dói nada, é completamente indolor, tal, rapidinho, não tem nenhum problema não. Muito bem, então é importante que você fique atento a qualquer sintomas, e a grande maioria das pessoas que acabam contraindo essa doença são assintomáticas, né? Aguardar o resultado dá mais medo, viu, prefeito? Com É certeza. verdade, ali dá mais, fica com ansiedade até. Ansiedade. Falta ar até pela ansiedade e não pelo Covid. Doença, pelo Covid, é verdade. Giovana. Agora, prefeito, amanhã teremos a nova avaliação do governo do estado com relação ao Plano São Paulo. Nesta semana o governo alertou a região, né, inclusive citou o Vale do Paraíba. E o que o senhor espera para amanhã? Um retrocesso aí na flexibilização ou um avanço? Olha, Giovana, primeiro... Prefeito, só antes de entrar, a pergunta tem que ser respondida, mas eu quero pegar um outro gancho aqui que acho importante. Ontem eu conversava com um empresário aqui da região, e com atuação em São José e também, ele falou, eu não consigo entender. Eu estou parado já desde março, fevereiro, março, eu vejo ônibus lotados, filas em banco, tudo praticamente aglomerado, pessoas caminhando sem máscara, e eu não posso trabalhar. Eu tenho a empresa de serviço, eu presto serviço e tal, e não posso trabalhar. Por que é isso? O que está acontecendo? Acho que é o gancho da Giovana na sua pergunta, prefeito, para tentar mudar essa história, que está difícil porque depende do governador, né? E a coisa complica. Mas vamos lá. Primeiro, deixar muito claro que independente da cor, né, vermelha, eu vou aqui falar para vocês, até isso não significa que a cidade tem que arrefecer a sua dedicação ao cuidado com o coronavírus. Independente de passar para amarela, passar para vermelha, seja o que for, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos vivendo uma pandemia e a gente precisa fazer as ações necessárias de distanciamento, uso de máscara, aqui nós estamos na distância, né, adequada, uso de máscara, não levar a mão aos olhos e à boca, toda a nossa lição de casa, né, evitar aglomeração, independente da fase. Agora, em relação à fase, Giovana, deixar muito claro, a possibilidade de passar para a fase vermelha é zero. Zero. Não existe essa possibilidade, né? Então, deixando claro... Por que não, prefeito? Porque eu acompanho todos os dados diariamente, Clemente. Eu fiz parte do comitê municipalista e conheço exatamente quais são os critérios e os indicadores para você avançar ou regredir de uma fase. E não existe nenhuma possibilidade da região, aí eu não estou falando só de São José, da região de Taubaté, né, que a gente chama a região da Delegacia Regional de Saúde, chama de Taubaté porque é em Taubaté, né, que envolve o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, com os dados que nós temos da progressão da doença, zero possibilidade de regredir para a fase vermelha. Zero, vou repetir. Agora, a gente tem sim... também a possibilidade de avançar para a fase amarela ainda. Isso depende um pouco ainda dos resultados que sairão hoje em relação à doença. Eu vou explicar como funciona para vocês entenderem. A gente teve, de fato, um número de óbitos ao longo da última semana acima da semana passada. Mas os óbitos, para você acompanhar uma epidemia, são um indicador do que aconteceu há 20 dias atrás. Não do que está acontecendo esta semana ou hoje, né? Esses óbitos são frutos de pessoas que se internaram, tiveram a doença, se internaram, tiveram ela de forma mais grave e acabaram vindo a óbito mais recentemente. Então, o número de óbitos não é a fotografia do momento da doença na cidade, ela é a fotografia de 20 dias para trás. Então esse é o primeiro indicador, que de fato ali no número de óbitos a cidade, infelizmente, a região teve um aumento. O que a gente tem que ver é o número de internações, onde a região caiu o número de internações, né, em mais de 10%, nós tivemos uma queda do número de internações, comparando com a semana anterior, e o número de casos, Clemente, que vinha caindo também, mais de 30% na região. Até ontem, saiu até a mídia, é importante aproveitar para esclarecer, que houve um pico de casos no Brasil e no estado de São Paulo ontem, né? Aqui na nossa região, mais de 800 casos num único dia. Isso não é verdade, e eu vou explicar por que não é verdade. É porque deu um problema no sistema do ESUS, no início da semana. Então, se acumulou, inclusive, lançamentos talvez da semana passada, eu não sei ainda exatamente,
e desta semana. Para você ter uma ideia, a média na nossa região de confirmação de casos eram de 200 casos por dia, 200, 250 casos por dia, na região. Em um dia vieram 800 casos de confirmação. Explodiu. E aí a gente viu, eu vi vários em várias mídias falando que a explosão de casos num único dia. Isso de fato não é realidade, nem daqui da região, nem do Brasil e nem de São Paulo. Mas alguém informou isso, prefeito? Alguém informou isso? Não, está no... Eu nem que... Acho que a mídia tem hora que erra, que hora que extrapola um pouco, mas ela trabalha com informações que chegam até ela. O dado está corretíssimo, só que ele não corresponde a um único dia. Não corresponde à realidade do dia. Do dia. Entendi. Ele é um acumulado de alguns dias, que eu também não sei exatamente se são de 4 dias, 5 dias, 10 dias. O que eu sei é que no início da semana o sistema do ESUS estava com problemas para você lançar os dados, isso no Brasil inteiro, e esses dados acumulados são fruto deste problema que aconteceu. Tenho certeza que o governo do estado está acompanhando para verificar exatamente a que dia se refere esses 800 casos confirmados. Então a gente vem acompanhando, o número de casos caiu 30% na região, até esse dado de ontem, que ainda precisa ser melhor apurado, vamos dizer assim. O número de internações caiu 10%. E o número de óbitos, houve sim um aumento na região, mas eles correspondem, repito, a 20 dias. Tem um delay aí, né? Tem um delay de 20 dias. Então, quando você acompanha uma epidemia, você acompanha o que está acontecendo nesse momento. Tudo indica que, nesse momento, a região tem uma queda de todos os indicadores, com exceção de óbitos, como eu disse, que representa um período anterior. Então, isso permite a passagem para a fase amarela, depende dos dados de hoje, o resultado de hoje, de casos e de também internações, mas existe ainda a possibilidade, Giovana, de se passar para a fase amarela, sim. Eu acompanho e tenho acompanhado diariamente todos esses dados, e o maior peso é o número de internações. Ele tem o maior peso para se fazer essa conta, que chega-se à conclusão se você está na fase 1, 2, 3 ou 4. Zero possibilidade de regressão e uma possibilidade, eu diria, hoje nós temos 50% de possibilidade de passar para a fase amarela. Mas, independente da fase, já deixo aqui o meu recado, que os cuidados são fundamentais para que a gente consiga manter essa curva de declínio de casos e de internações na nossa cidade e na nossa região. Inclusive esse empresário de ontem aí que falou, né? A gente está aqui parado e vê pessoas andando na rua, sem máscaras, como aconteceu lotados no final de semana, né? No Alphaville, e isso prefeito. Reflete, prefeito, lá na frente. Esse assunto, eu vou chamar agora o intervalo, a gente está atrasado o intervalo aqui, prefeito, mas depois do intervalo a gente vai tocar nesse assunto aí, pode ser? Pode ser. Só, se me permitir, claro. Só uma coisa, independente disso, a gente teve aí esses números de óbitos, mas São José dos Campos, Clemente, das cidades acima de 400 mil habitantes, é a cidade com o menor número de óbitos por habitante, entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. Muitas delas com 5 ou 6 vezes mais óbito, mas que estão na fase amarela e nós permanecemos na fase laranja. Então, a gente percebe que existe até uma certa discrepância nessa questão, mas eu acho que tudo indica que a gente pode caminhar para a fase amarela, porque São José, como eu disse, em número, claro, cada óbito a gente lamenta, solidariza com as famílias, é uma história por trás desse número, mas comparando São José com as 17 maiores cidades do estado de São Paulo, São José é a cidade que tem o menor número de óbitos por habitante. A hora. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial emendou ontem a terceira queda consecutiva e fechou com desvalorização de 1,87%, cotado a R$ 5,11 na venda, chegando ao menor valor desde o último dia 12 de junho. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou praticamente estável, leve queda de 0,02% a 104.289 pontos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street terminaram uma sessão instável, um pouco mais alta ontem, com os investidores avaliando os progressos em direção a uma vacina
contra o coronavírus e também o agravamento das relações entre Estados Unidos e China. Dow Jones Industrial subiu 0,6%, fechou a 27.005 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,2% a 10.706 unidades. Euro cotado a R$ 5,92, com queda de 0,72%. E vamos à boa notícia, Giovana? Vamos à boa notícia. O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, anunciou que vai ampliar de 120 para 150 o número de vagas para o vestibular 2021. O Comando da Aeronáutica publicou a medida em diário oficial. Do total de vagas, 119 vão ser para alunos civis e 31 para alunos que escolherem servir no quadro de oficiais da instituição. As inscrições para o ITA acontecem de 1º de agosto até 15 de setembro. A primeira fase da prova está marcada para 20 de novembro e a segunda será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro. Agora 7h29. Repita. 7h29, hoje conosco aqui a presença do prefeito Felício Ramute. Prefeito, época de pandemia, quarentena, isolamento social, todo mundo aí irritado porque acaba ficando em casa e vai batendo um pouco o baixo astral, o desespero, né, Giovana? De repente, o pôr do sol, que maravilha. Só que todo mundo teve a mesma ideia, né, Giovana? E aí a mesma complica, ideia, né? Prefeito, no final de semana nós recebemos várias Detalhe, a reclamações. mesma ideia ao mesmo tempo, que é o grande problema. No né? mesmo dia. Exatamente. Várias ruas ali próximo ao Alphaville, em São José dos Campos, lotadas, pessoas com cadeira de sol, com cooler, bebida, enfim, uma aglomeração geral. E a culpa do prefeito? Bom, isso sempre, né? Tudo que dá errado, a culpa é sempre do prefeito. Isso a gente já sabe. Olha, nós temos um aumento do número de reclamações em relação ao fluxo. Neste momento e neste dia, nesse final de semana, a nossa equipe da GCM, junto com a Polícia Militar, estava desfazendo um fluxo de 800 pessoas lá na represa do Jaguari, né, que estava acontecendo. São várias ações ao mesmo tempo. Na Urbanova também recebemos várias reclamações. Depois um rastro de lixo que ficou naquela região, o que a gente lamenta muito, até porque todos esses jovens que se acham imortais, né, eles têm família e podem ali, às vezes a doença pode até não afetar o coronavírus tão gravemente, mas eles podem levar isso para casa, para o seu avô, para os seus pais. E é o mínimo que a gente pede, né? O uso de máscara, evitar aglomeração, mas parece que esse entendimento é difícil. Vale lembrar que todos esses jovens também têm pais, têm mães, que deveriam saber por onde eles estão andando, né? E mais do que isso, se fosse o pôr do sol, né? A gente vê hoje, acho que o recorde de fotografias do pôr do sol hoje é na Via Cambuí, né? Nós temos um lindo pôr do sol na Via Cambuí, muita gente também vai até lá, mas com muita ordem, não fica lá, olha um pouquinho, vai embora. Ali não, a situação se estendeu ao longo da tarde, foi madrugada ou noite adentro, inclusive incomodando do ponto de vista de som, do ponto de vista de barulho, isso trouxe grandes problemas, depois acidentes, né? E a gente tem trabalhado para... primeiro grande trabalho é evitar, conseguir chegar antes do fluxo realmente acontecer. E a gente já fez muitas multas em chácaras que são alugadas para fazer esse tipo de evento e festa. Isso continua, prefeito? Continua, infelizmente continua, sim, né? E a gente atua sempre antes, multa o dono da chácara que alugou para um evento. A gente tem uma inteligência que, na verdade, fica acompanhando esses tipos de festa para tentar evitar ela antes de acontecer, seja na rua ou numa chácara. Depois disso, depois que ela acontece, é sempre mais perigoso, como você vai dispersar aquelas pessoas. E ali a grande questão é que ela começou com uma situação que talvez muitas pessoas estiveram lá, viram o pôr do sol e foram embora, né? E muitas delas ficaram e ali acabou aglomerando. Um jovem vai contando para vem para cá, né? Ou cola aqui, né? Como diria, né? Os jovens hoje. E aí aquilo acabou acumulando e se transformando num fluxo perigoso para a vida das pessoas, dos familiares, e que incomodou muita gente ao longo do final de semana. Nós temos uma equipe reforçada, a Polícia Militar, nossos agentes de trânsito, a nossa patrulha do sossego, que tem trabalhado muito e tem evitado muito fluxo em todas as regiões da cidade, inclusive na região do Urbanova, mas esse final de semana eles foram mais rápidos do que as nossas equipes, que estavam com grandes demandas em várias regiões da cidade. Eu digo para frente, o que vai acontecer lá na região onde tem o pôr do sol, prefeito? Olha, Até porque daqui a 20 dias aparece nas estatísticas o aumento de casos de coronavírus em São José.
José, né? Infelizmente, tomara que não, né? Olha, o pôr do sol a gente até recomenda que as pessoas vejam, né? O pôr do sol, você parar com um distanciamento de um carro no outro, poder sair ali do lado do seu carro, ver o pôr do sol, tomar sol, caminhar. Eu até acho que isso é bom e importante. Vitamina D. O que se deve evitar é dali fazer de fato uma festa, né? Daquilo acabar chegando bebida alcoólica, sons, um carro liga o som, outro carro liga um som, e ali se faz uma grande festa, aí não, né? Aí é o momento das forças de segurança atuarem. São José completa segunda-feira, mas o aniversário, prefeito. E o momento é para falar sobre o evento agora, né? Porque as pessoas querem espaços para se divertirem. Como é que fica? 253 anos, né? E o que nós vamos fazer é de forma muito discreta, né? Desta vez, infelizmente, comemorar esses 253 anos. De manhã eu vou fazer o hasteamento da bandeira, que é tradicional, junto com as autoridades, sem público, né? A gente normalmente tem o pessoal do grupo de escoteiros, né? Que nos prestigiam, a banda da Polícia Militar, nada disso nós vamos ter, apenas o hasteamento da bandeira, para oficialmente deixar marcado o aniversário da cidade. A partir dali eu tenho uma série de entrevistas, mas nenhum evento de fato marcado para comemoração. Infelizmente, cada um comemora do seu jeito, né? Curtindo virtual, os 253 anos do aniversário da cidade. Vai fazer o bolo virtual, então. É isso mesmo, uma boa ideia. O bolo virtual é uma boa ideia. Vou colocar ele aqui nas minhas redes sociais. Para quem ia fazer aquela piscina vertical, fazer um bolo virtual é a coisa mais fácil que tem, né? A piscina vertical é um sucesso quando podia usar, né? Hoje elas estão fechadas, né? Todas as regiões que nós colocamos piscinas verticais foram um grande sucesso. Giovana? Prefeito, aproveitando, falando do aniversário da cidade, queria falar sobre a reforma dos quiosques da Orla do Banhado. Eles estavam parados, sem serem usados, e agora a prefeitura já está reformando. O que deve fazer daquele local, prefeito? Olha, Giovana, eu vou ser muito sincero com vocês. A construção daqueles quiosques, a gente sempre foi contra, eu sempre me posicionei contra, foi um grande furo de gente que não entende. Bom que se lembra que foi feito no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida. Bem lembrado. E na verdade, tanto foi que as empresas que alugaram por um contrato longo, tiveram que pagar multa para rescindir o contrato com a prefeitura, mais de R$200 mil de multa, os 2 quiosques que estavam alugados, porque a gente teve que cobrar, claro, porque se tinha um contrato, eles não quiseram cumprir o contrato, né? Tiveram que pagar a multa para sair de lá, porque não tinham vendas nenhuma, foi mal feito, mal planejado, mal executado naquele local. Aí, quando eles saíram, a gente demorou um tempo para fazer todo o processo de saída, porque tem que fazer todo um processo, eles têm que pagar a multa dos R$200 mil para a gente liberar de fato aqueles quiosques. Ao mesmo tempo eles sofreram vandalismo, os quiosques, e agora nós vamos fazer uma tentativa de colocar os artesãos para poder... São 4 quiosques, é isso, né? Isso, 5 quiosques, se não me engano. Tá. E ali nunca usou para nada, prefeito? Usou para essas 2 empresas que tinham locado, era uma pastelaria, se eu não me engano, e uma outra, 2 lanchonetes, né? Mas nunca conseguiram, de fato, ter retorno do investimento que fizeram e do aluguel que pagavam, e tiveram que, para sair, pagar multa ainda. Ou seja, um péssimo negócio para a cidade que gastou dinheiro construindo aqueles quiosques, fechando a Orla do Banhado, que ali não deveria ter construído nada. Inclusive tem uma legislação municipal que proíbe a construção na Orla do Banhado. Novas construções são proibidas, tem que ser dali para baixo. E ali o que a gente tem que fazer sempre no nosso projeto de manter o centro cada vez mais vivo, e o que a gente já fez bastante, trazendo o novo museu de São José, ali o que a gente precisa é estimular a Avenida São José, né, no futuro, a poder ter aqueles imóveis voltados para o entretenimento, mas para isso a gente ainda precisa dar os novos passos, inclusive um deles diz respeito à comunidade do Banhado, que a gente acredita que pode dar uma vida melhor para aquelas pessoas que moram ali em outras regiões da cidade, e a gente terminar esse projeto do centro vivo, centro lindo, enfim, tem um monte de nome aí. O fato é que é poder trazer mais energia para o centro e mais entretenimento e atividades comerciais. Prefeito, você foi comerciante e também empreendedor. O que se faria ali na onde tem esses quiosques feitos hoje? Olha, infelizmente eu não poderia fazer o que eu gostaria, que era demolir os quiosques. Não pode demolir? Não, porque eu estaria sendo acusado de desperdiçar dinheiro público, recursos públicos. Entendi. Por mim, é o que eu faria. Nós vamos fazer um teste com os artesãos, né? Eu espero que dê certo, e a gente dê uma oportunidade para os artesãos conseguirem ter renda, né?
está aberto já um chamamento para isso, espero que dê certo. Se não der certo, nós vamos ter que talvez conversar com o Ministério Público, porque ali você está fechando a orla, porque está impedindo o visual da orla, e ao mesmo tempo ali com aqueles quiosques. São José não é cidade de quiosque, a gente tem que ter os comércios estabelecidos na Avenida São José ali, né, para que a gente possa de fato estimular novas atividades comerciais naquela região central da cidade. A hora. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Muito bem, de volta aqui com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, quero colocar uma sonora aqui de um ouvinte que enviou pra gente semana aqui, para que você possa responder ao ouvinte, por gentileza. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Clemente. Bom dia, Eloy. Queria colocar um ponto para vocês aí na rádio, ajudar a gente aqui em São José dos Campos. A prefeitura recapeou o asfalto, né? Aqui na frente da Johnson. Recapeou uma parte aí do viaduto, uma parte que vai Ferradura. E a rua que fica aqui do lado da Johnson, Manuel Bosco, eles recapearam o começo da rua e a rua inteira esburacada, a rua cheia de buraco. O pessoal fez todo o recapeamento e foi embora. Eu não sei quem que faz esse tipo de análise, mas tá muito claro. É só alguém chegar lá e vai ver. Recapeou o semáforo ali que é do lado da Johnson. Aí depois a rua que segue do lado da Johnson, que vai o final dela é Emílio Amarelo, toda cheia de buraco. Por que não recapear essa rua? Prefeito, o ouvinte é Márcio. Márcio, bom dia. Bom, primeiro vamos deixar claro, tem uma coisa diferente. Uma coisa é uma rua cheia de buraco, outra coisa é uma rua que precisa de recapeamento, né? São José não tem rua asfaltada cheia de buraco, né? A gente tem o programa do tapa-buraco, que vai lá e tapa o buraco, que pode ser que tem vários remendos, emendas, às vezes é buraco da Sabesp que foi tapado, e ali naquela região eu posso já antecipar que nós não temos nenhuma rua cheia de buraco. O que ela tem é com irregularidades, assim como estava João Batista, que não estava cheia de buraco, mas estava com muitas irregularidades, e é uma via principal. Agora nós estamos indo para Corifeu de Azevedo, fizemos um trecho e agora estamos recebendo um recurso da Caixa Econômica Federal e vamos fazer a Corifeu inteira, até porque a Corifeu foi muito prejudicada quando estava sendo feita a obra da Via Oeste, todos os caminhões passavam por ali e a Corifeu tem grandes problemas de ondulação no seu asfalto. Então nós vamos fazer a Corifeu inteira, é mais uma etapa do asfalto novo, e o asfalto novo... Esse ano ainda? Esse ano ainda, não, esse ano não, provavelmente o mês agora, já no máximo em agosto, no início de agosto, nós já vamos fazer a Corifeu. Nós fizemos um pedacinho, estamos indo para outro local e vamos voltar para a Corifeu porque precisa esperar a Caixa autorizar o início da continuação da obra. Então, Corifeu tá... E a gente faz um levantamento das vias e, claro, sempre vai ter aquela via que a gente fez e algumas ruas perto que precisariam ter o recapeamento, mas que nesta fase não terá. O que a gente tem é uma avaliação de todas as vias e a gente sabe que tem muitas vias, assim como a que ele citou, que deve estar precisando de recapeamento mesmo, assim como muitas outras vias da cidade, mas a gente tem que primeiro começar com as principais vias arteriais, as principais vias, e depois a gente pode ir ampliando o asfalto novo, que fizemos todas a região central da cidade, a região sul na Andrômeda, também no trecho da Cidade Jardim, também fizemos a região norte, na Rui Barbosa, inteirinha, um pedido muito antigo dos comerciantes, mas sempre buraco. Nós temos uma equipe de tapa-buraco, que inclusive tem uma programação que fica no site da prefeitura, e pode ser feito qualquer reclamação pelo 156 para a equipe ir lá e tapar o buraco. Giovana? Prefeito, a Rosângela, que é moradora aqui do bairro Vila das Flores, ela diz que tem uma enorme área verde no bairro, localizada na rua Marcílio Alves, e é um local que já era promessa de que o espaço tem uma academia, mas que virasse um parquinho, tivesse um parquinho para as crianças brincarem. Já foi feita a reivindicação e até agora nada. As crianças acabam utilizando os equipamentos da academia e eles estão até quebrados, então ela pede aí que o senhor dê uma
olhada para essa área, para que vire um parquinho aí para as crianças. Aliás, prefeito, tem uma foto de Violeta mostrando ele agora ali para o senhor ali. Sim, a praça é bacana, tô vendo ali, né? Os equipamentos tá até pintado ali, mas vamos ver, não podemos ter equipamento quebrado, né? Ao contrário, mesmo sem a utilização, nós estamos fazendo toda a manutenção, vou pedir para verificar a manutenção e o pedido vou levar assim. Não podemos por vontade própria sua, né, prefeito? Tem brinquedos aí em outras cidades que estão todos arrebentados, abandonados, né? Sim. Criando mato, né? É verdade, a gente tem aqui um trabalho grande de manutenção, né, pintura, e agora nessa época, como menos gente passou a frequentar, a gente conseguiu acelerar esse trabalho de manutenção. Primeiro vamos verificar o que está acontecendo com a academia e vou levar sim a solicitação e o pedido. A gente tem que verificar se tem parquinho próximo, se não tem, para que na próxima leva, onde a gente comece a instalar novos parquinhos, a gente possa incluir também nessa lista. Prefeito, também a pergunta aqui é do... não vi o nome aqui. É Glauco, morador do Bosque dos Eucaliptos. Ele pergunta como fica o auxílio aos transportadores escolares nessa pandemia. Glauco, meu vizinho, né? Eu moro também no Bosque. Olha, todos os transportadores escolares que têm contrato com a prefeitura tiveram uma antecipação e depois a gente chamou para entregar as cestas do Estado, nós chamamos para eles entregarem, então teve alguma renda também e a gente antecipou um recurso que eles vão poder pagar lá na frente. A gente só pode fazer alguma coisa pelas categorias que têm algum tipo de ligação direta com a prefeitura. O transportador escolar tem um serviço privado, onde ele presta um serviço para os pais que levam seus filhos nas escolas, ou particulares, ou até mesmo escola pública, onde não estão incluídos o transporte. Então esse tipo de benefício também o transportador escolar poderia se inscrever no programa federal de auxílio, R$600 do programa federal. Então eles tinham esse direito de se inscreverem também nesse programa de auxílio. Então por parte da prefeitura, nós nem podemos, até por conta do ano eleitoral, fazer algum tipo de auxílio para uma categoria que não tem nenhum vínculo com a prefeitura. Lembrando, para os transportadores que têm vínculo com a prefeitura, que têm contrato, ainda assim, ao invés de darmos um auxílio, nós demos uma antecipação de um serviço que esses profissionais irão prestar no futuro para a prefeitura. Então também não foi dado algum auxílio para eles, foi antecipado para que eles pudessem ter algum recurso para levar para dentro de casa. Então, infelizmente, a gente não tem, nem por conta de ser um ano eleitoral, o caminho correto é o auxílio federal, a inscrição através do auxílio federal. Prefeito, Pernilonga aqui em São José dos Campos, Jacareí está fervendo Pernilonga. Aqui em São José, tem feito um tratamento, tem feito um trabalho sobre isso, prefeito? Olha, constante, que acho que as pessoas não reclamam aqui de Pernilonga incomodando. Agora Jacareí é complicado, hein? Olha, Fumacê, nós ampliamos o Fumacê, tem a lista também dos dias que passam Fumacê no site da prefeitura e nós fizemos aquele análise da densidade larvária. Deixa eu cortar, com licença, prefeito. Por que aqui pode e o Jacareí, por exemplo, não pode? Porque a Anvisa proíbe o uso de um produto químico. Não dá para entender por que isso acontece. Não existe. Existem produtos já adequados para serem utilizados. Nós estamos rigorosamente dentro da lei, né? Fizemos agora todas as adequações com novos equipamentos. Então isso não corresponde à realidade. Entendi. O fato de ser proibido. Não. Existe o produto certo para se fazer a ação certa. No caso da dengue, nós fizemos análise de densidade larvária e pela primeira vez, Clemente, em várias regiões da cidade deu 0 de densidade larvária. Isso significa que as pessoas estão ficando dentro de casa, pelo menos estão cuidando melhor, né? Do seu quintal. Dos seus potinhos, dos seus vasinhos, né? Do seu quintal. Essa é a parte boa e realmente esse ano a gente teve uma queda grande nos casos de dengue. Teve cidades que tiveram surtos de dengue ainda assim, junto com a questão do coronavírus. São José mais esse ano, pelo trabalho de prevenção, que é esse trabalho da densidade que é feito, nossos agentes comunitários que visitam as casas e que não pararam mesmo com a pandemia, a quem aqui eu quero agradecer e parabenizar por esse grande esforço. Perfeito, obrigado pela sua visita aqui à rádio mais uma vez. Aliás, eu quero convidá-los. Quinta-feira que vem você pode vir? Sim, será um prazer. Fechado, então? Com certeza estarei aqui. Tem muita pergunta. Eu quero falar com você sobre a sua reeleição, sobre quantos candidatos a prefeito vão ter em São José este ano. Já vai pensando na resposta para prefeito semana que vem, viu? E também sobre a Arena Esportiva, que hoje o tempo não deu, infelizmente. Claro, vai ser um prazer, temos muito assunto. Quinta-feira que vem estou de volta. Obrigado e um bom dia a todos. A hora? 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52.
Na sua arena, o Corinthians venceu o Palmeiras na volta do Campeonato Paulista por 1-0, gol de Gil. O derby marcou o retorno da competição após 128 dias de paralisação. Mesmo assim, o time alvinegro pode ser eliminado hoje. Isto se o Guarani vencer o Botafogo Paulista. O Verdão, por sua vez, entrou em campo já classificado por conta da vitória da Ponte Preta sobre o Novo Horizontino, um pouco mais cedo. Santos e Santo André terminou em empate em 1-1 na Vila Belmiro e serviu para classificar o time do ABC Paulista e praticamente levar o Peixe às quartas de final do Campeonato Paulista. O Ramalhão mostrou bom padrão tático e abriu o placar com o Rodrigo. Soteldo empatou com um golaço. Já o São Paulo entra em campo hoje, já classificado no Paulistão. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, também Rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria e ainda na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Programação do Fumacê para esta quinta-feira na região leste, Jardim São José 1 e 2, Jardim Coqueiro, Jardim Frei Galvão, Jardim Santa Maria, Morada do Fênix e Jardim Santa Inês 1, 2 e 3. Lembrando mais uma vez que se chover, haverá uma reprogramação do Fumacê. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento segue sem problemas, motorista faz uma viagem tranquila. Já a rodovia Ailton Senna continua com lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. Lentidão por conta do excesso de veículos vai do quilômetro 21 até o quilômetro 18. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também tranquilo neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, vai com trânsito sossegado, já tem sol em praticamente toda a extensão, apenas no finalzinho ali do trecho de Planalto ainda tem um pouco de neblina. Aliás, essa questão da neblina também aparece ainda na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trecho de Planalto tem alguns pontos ainda com neblina bastante densa. O motorista tem que tomar cuidado por ali, atrapalha a visibilidade. E no caso da Tamoios, continuam as obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga no trecho de Serra. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue com sol em toda a sua extensão, tráfego tranquilo nesta manhã. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O presidente Bolsonaro não se preveniu, né? Me disse que não tomou ivermectina, pegou a Covid-19 e ainda não se livrou dela, pelo menos o exame está mostrando que ainda carece de ficar em casa, né, para não transmitir para os outros. Está se tratando com hidroxicloroquina, está bem, né? Infelizmente, a gente tem conhecimento de gente que fez questão de não tomar, chegou a postar coisas na internet e foi embora, né? Porque o vírus é muito rápido, né? Esse é o problema. Mas, enfim, uma rara manifestação do comandante do Exército, o general Pujol, diz que o Exército acelerou, né, aumentou a sua produção de hidroxicloroquina, com isso salvou milhares de vidas entre militares e familiares, herdeiros de militares. Infelizmente, algumas vidas foram perdidas, né, inclusive de um amigo meu, o general Gilberto Brízida. As cinzas dele vão ser postas no monumento a ele no Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia, em breve, data a ser marcada. Mas, enfim, ele mostra também a presença de quase 30 mil militares do Exército no combate à Covid, no auxílio a todas as operações. Talvez seja uma resposta a essa irresponsabilidade do ministro Gilmar Mendes, né, falando em ligar o Exército ao genocídio. Trabalhando também na Amazônia, mostra que houve uma redução de 23% nas queimadas da Amazônia, enquanto na Europa aumentou 60%. É quase uma resposta a muitos investidores europeus e à imprensa europeia que fica falando mal do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil tinha quase 10% das florestas do mundo? Hoje o Brasil tem quase 30% das florestas do mundo. Não é que as florestas do Brasil aumentaram, é que as florestas do mundo diminuíram muito, né? Eles derrubaram, eles queimaram e agora estão nos
nos xingando aí numa campanha de propaganda, né? Aliás, aqueles investidores que disseram que não iam investir no Brasil, se o Brasil não protegesse a floresta, receberam um desafio, pelo menos os nacionais, do general Mourão, que está coordenando o verde da Amazônia, e agora a resposta de 3 grandes bancos, Santander, Bradesco e Itaú, é que vão sim investir em investimentos sustentáveis da Amazônia, infraestrutura básica da Amazônia e investimentos voltados ao social e ao ambiental. É um trabalho que a gente espera de grandes empresas, né? Que é aquela missão que levanta responsabilidades para com o país que as sustenta. No caso, os bancos aí deram uma resposta elogiável, sem dúvida. Agora, outra questão aí que eu falei ontem, né, que o presidente do Senado não deixou a Polícia Federal entrar, fazer busca e apreensão ordenada pela Justiça no gabinete do senador José Serra. É a segunda vez que o Senado se manifesta. Quando o ministro Marco Aurélio mandou tirar Renan Calheiros da presidência do Senado, o Senado simplesmente não obedeceu, né? Agora, o Poder Executivo tem obedecido a ordens da Justiça, né? Agora mesmo mandou o Itamaraty cancelar um passaporte. O Itamaraty tem todo o poder administrativo de dar passaporte diplomático para pessoas que representam o Brasil lá fora, no caso, o criador, o fundador da Igreja Universal da Graça de Deus, né? Mas uma juíza de São Paulo disse que tem que retirar o passaporte. Assim como um juiz do Rio disse que não podia nomear o presidente da Fundação Palmares. Assim como o Supremo disse que Alexandre de Moraes disse que o presidente não podia nomear aquele que ele havia escolhido para a Polícia Federal. Ou seja, o presidente está atendendo ao Supremo. O Supremo se meteu na Câmara também, né? O Supremo não, a Justiça, porque semana passada a Polícia Federal entrou no gabinete do deputado Paulinho da Força, né? E a Câmara não fez nada. Então, essa história de poderes independentes e harmônicos está na hora de revisar, né? Até quais são os limites da entrada da Justiça em outros poderes, né? No caso do Poder Executivo, o presidente da República foi eleito para governar, né? Agora, o Supremo ou a Justiça, um juiz de primeira instância, impedindo um ato administrativo do presidente da República, até medida provisória o Supremo já alterou, né? Medida provisória que não sequer tinha sido examinada no Congresso, né? Porque tem que deixar que o Congresso examine, é isso que diz a Constituição. Às vezes a gente pensa que o Supremo não está lendo a Constituição e ele é que é o intérprete da Constituição. Muito estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.